Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai falar sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Domínios morfoclimáticos são conceitos parecidos com o conceito de bioma, certo? Mas é uma definição biogeográfica de um ambiente que inclui o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação e o solo, certo? Os nomes dos 6 domínios são os seguintes: Amazônico, Caatinga, Mares de Morros, Cerrado, Araucárias e Pradarias. As definições de domínios elas foram criadas, certo, pelo geógrafo Aziz Absaber e tem uma definição muito parecida com o bioma, só que inclui mais outras coisas e a gente vai ver aqui a seguir. Bem, como eu havia falado, o conceito de domínios morfoclimáticos ele foi proposto pelo geógrafo brasileiro Aziz Absaber, com base em estudos sobre as características do solo, do clima, certo? Da hidrologia e outras características que envolvem tanto a geografia como a biologia, tá certo? Então ele fez essas caracterizações, em nomes que ele determinou de domínios, domínios morfoclimáticos. Então ele reconheceu 6 domínios, cada um deles tendo as suas respectivas características, certo? E ele também colocou o termo predomínio, certo? O predomínio implica a existência de variações dentro de cada domínio. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que em um bioma típico, existem também outras paisagens além dele. Por exemplo, no domínio atlântico não existem somente elementos do bioma Mata Atlântica. Há também áreas de cerrado, de caatinga, etc. Assim, cada domínio pode ser entendido como a soma de todas as suas subunidades, em um ecossistema de grandes dimensões. O domínio amazônico, por exemplo, esse exemplificado no número 1, ele cobre quase a metade do território, e onde também está a maior floresta pluvial tropical do mundo. O clima é marcado por chuvas abundantes, a gente já sabe disso, É uma definição parecida com a definição do bioma, mas de acordo com o domínio estabelecido por Absaber, esse domínio amazônico ele é constituído por alguns biomas, como a floresta de terra firme, a floresta de igapó, inclusive até manchas de caatinga e de campos rupestres. E esse domínio número 2 aí é o domínio caatinga, que significa mata branca ou mata cinzenta, vem do tupi, e é um ambiente bastante característico, onde existem plantas, a maior parte do tempo essas plantas perdem suas folhas, para se adaptar à falta de água, e a gente já conhece bem os animais, as plantas dessa região. É uma região bastante limitada em recursos aquíferos e com uma fauna bastante característica. Então temos aí também o número 3, que é o domínio de mares de morros, o domínio atlântico, que inclui a Mata Atlântica, e outros biomas a se considerar como as restingas, que são aqueles ambientes costeiros, e os manguezais, tá certo? Então esse é um domínio, certo, que inclui um grande contingente populacional, certo? E é bastante característico, porque contém algumas espécies únicas em todo o mundo, certo? E temos aí o 4, que é o domínio do Cerrado, certo? Fica na porção central do Brasil. Também é um ambiente muito bonito, porque a sua fauna e flora são únicas, e bastante apreciadas pelo mundo afora. E temos finalmente aí o número 5, que é o domínio das araucárias, e o 6,
que é o das pradarias. Esse das pradarias, ele é o equivalente dos pampas, né? E o domínio das araucárias, que é essa porção sul, né? Do sul do Brasil. Esse aí representa, por exemplo, o nome sugere as araucárias, né? Que são os pinheiros do Paraná. Certo? Então esse também é um ambiente muito característico, né? Muito representativo, já que temos a única espécie de pinheiro natural do Brasil, que é a araucária. Já nesse outro mapa aqui nós temos algumas figuras representando os respectivos domínios, né? E gostaria de enfatizar aqui que, por exemplo, o domínio do Cerrado, né? Ele inclui, por exemplo, o bioma do Pantanal, né? Que nessa configuração, certo? Todo o bioma, aliás, todo o domínio do Cerrado inclui, inclusive, essa região, essas áreas baixas, né, e alagadiças, que são os pantanais, tá certo, pessoal? Então é o seguinte, essa é a definição de domínio, né? Uma visão mais ampla que inclui outros elementos, tá certo? Não somente os elementos biológicos, mas leva-se em conta características climáticas, né? Hidrológicas e por aí vai. E uma outra peculiaridade dos domínios é que existem regiões que o geógrafo Absaber, né, ele falou que são zonas de transições, tá certo? Então nessas zonas de transições não existe uma mescla, né, de vários domínios, certo? Nem se caracteriza como um e nem como outro, já que são zonas intermediárias, onde termina um domínio e vai começar o outro e tem uma zona de transição. Tá ok, pessoal? Então essa foi a nossa breve aula, né, sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. E na descrição do vídeo estará a página, né, do livro didático. E até uma próxima aula.